hoje nós vamos falar sobre a diferença entre certidões simples e certidões num formato chamado inteiro teor. Solta a vinheta, Felipe! Bom, é o seguinte, você está começando a cidadania italiana agora, você descobriu que você tem que reunir os seus documentos. Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente pega as certidões que a gente tem em casa, aquela certidão amarelada, toda empoeirada, se é que você ainda tem. Então você pega a sua certidão de nascimento, conversa com seu pai, com a sua mãe, pega a certidão de nascimento deles também, a de casamento, e aí vai fazendo, pergunta, quem mais será que tem as certidões? E você começa a fazer esse garimpo destes documentos. Primeira coisa que eu tenho que te falar é que todos esses documentos que você está reunindo, ou que você vai reunir, que você está pegando com as suas famílias, não serão os documentos que você vai utilizar na sua prática de cidadania italiana. Fábio, como assim? Mas não é, eu não vou precisar, não estão falando que eu preciso. Calma, acontece o seguinte, existe uma diferença, como eu falei lá no início, das certidões simples e das certidões inteiro teor. A gente chama de certidões simples aquelas certidões que são emitidas pelos cartórios com algumas informaçõezinhas básicas. Então, se você pegar a sua certidão de nascimento aí agora, a antiga provavelmente, ela vai ser no formato simples. Normalmente, essas certidões ela tem o seu nome, nome dos seus pais, nome dos avós maternos e paternos, observações, quem foi o declarante e pronto. E normalmente isso vem hoje em dia, né? Dentro de retângulos. Muito provavelmente, quase 100% das pessoas que começam no mundo da cidadania italiana, a gente começa com as certidões simples e tá tudo bem. É normal. Porém, entretanto, desde 2009, convencionou-se a necessidade da utilização de uma certidão num outro formato, um formato chamado inteiro teor. Então, até 2009, a gente utilizava essas certidões simplesinhas, as quais você tem. Não essas antigas que tem lá desde que você nasceu. A gente pedia novamente as certidões no cartório e aí você recebia certidões novamente atualizadas, modernas, mas ainda em formato simples. O que aconteceu em 2009? Começou uma galera, uns brasileiros aí, começar a falsificar documentos para a cidadania italiana. Então, se você de repente está ouvindo neste ano agora que brasileiros estão sendo presos porque estão falsificando documentos, isso já acontece, gente, há muitas décadas. Então, naquele momento, os consulados começaram pelos consulados italianos no Brasil, eles começaram a exigir para fazer a prática nos consulados que fossem apresentadas as certidões inteiro teor. Então foi aí que mudou das certidões simples para certidões inteiro teor. Qual é a diferença dessa bendita certidão então, Fábio? Já entendi. A simples é aquela que eu tenho e tem poucas informações. E o que é essa certidão inteiro teor? Esta bendita certidão, ela vem trazendo todas as informações que constam lá no livro que está no cartório. Então, ao contrário, enquanto uma certidão simples só tem lá normalmente seu nome, nome dos pais, nome dos avós paternos e maternos, declaração, etc. Esta certidão, quando você pede, ela vem escrita assim: aos tais dias do mês tal do ano X, compareceu na minha frente oficial do cartório X, o senhor fulano de tal, e declarou que na sua casa, lá na rua XYZ, nasceu uma criança, filho dele declarante e de sua esposa fulana de tal, ao qual foi dado o nome de Fábio Barbiero, rebento este nascido às 18h10 do dia 16 de julho de 1976, ano do senhor. Ou seja, tudo que a pessoa que chegou no cartório naquele momento e fez a declaração, e aí uma pessoa foi tomando nota, e isso que consta lá naquele livro gigante do cartório, tudo aquilo, toda aquela informação vai vir inscrita neste documento. Isso é uma certidão, por isso a gente chama em inteiro teor. Ela traz o inteiro teor do que está contido naquele livro, entendeu? Então essa é a principal diferença entre esses documentos. E você entendeu quando eu falei lá em 2009 que os consulados começaram a exigir esses documentos? E agora você entende o motivo, certo? É muito mais difícil você falsificar um documento com esse monte de informações, é muito mais difícil do que você pegar um documento simples que tem lá só determinados nomes e fazer uma falsificaçãozinha ali. Então é por isso. E aí, claro que isso se alastrou, as pessoas que iam para a Itália até 2009 chegavam com uma certidão simples, de repente elas começaram a aparecer na Itália com uma certidão com um monte de coisa escrita, os oficiais dos comunes falaram assim: nossa, existe esse tipo de documento no Brasil? Nossa, a gente nunca tinha pedido antes. Ah, se eu soubesse eu tinha pedido antes. E aí começaram então a exigir sempre, obviamente, quanto mais informações eu tenho aqui, melhor é. E aí hoje é basicamente
obrigatório a apresentação das certidões inteiro-teor. Entendeu a diferença? Certidão simples, certidão inteiro-teor. Vai ter uma outra coisa que você vai descobrir e vai ficar chateado, todos nós ficamos muito chateados nisso. Certidão simples custa um valor, sei lá, R$30. A inteiro-teor vai custar 80, 70, 100, dependendo, porque ela vem muito mais coisa. Infelizmente, se você quiser xingar alguém, xinga aqueles brasileiros que fizeram as besteiras lá atrás, que aí fizeram com que fosse obrigatório a necessidade desse tipo de documento que antes não tinha. Quer xingar alguém? Xinga os brasileiros que fizeram besteira, porque graças a eles a gente acaba se ferrando algumas vezes, mas o fato é que agora, a partir desse vídeo, você já entendeu a diferença entre certidões simples e certidões inteiro-teor. Recapitulando? Então, Fábio, você tá me dizendo que o que eu tenho que fazer então? Quando você solicitar todas as certidões para os respectivos cartórios, escreve aí, você vai pedir, digamos que você vai pedir a certidão do seu pai, a nascimento e casamento do seu pai. Digamos que ele se casou no cartório, nasceu no cartório X e casou no cartório Y. Você vai ligar no cartório X e vai dizer, oi, tudo bem? Ou vai até lá, se for o caso. Olá, tudo bem? É o seguinte, preciso da certidão de nascimento de fulano de tal, nascido na data XYZ, no formato inteiro-teor. Então, se você não falar essa parte, pode ser que o próprio cartorário fale assim, olha só, você prefere esse documento seja emitido em formato simples ou em formato inteiro-teor? Aí você vai lembrar, opa, inteiro-teor, inteiro é tudo que tem no livro, ok, vou pedir esse documento em inteiro-teor. Depois você vai fazer a mesma coisa no casamento e assim por diante em todos os documentos. Única exceção à regra, na Itália não é solicitado o documento inteiro contenuto, se você quiser traduzir para o italiano. Aí é uma outra situação, eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre documentos italianos. Aqui a gente está falando sobre documentos brasileiros, ou em formato simples, ou em formato inteiro-teor, tá bom? Entendeu? Fez sentido? Aprendeu mais alguma coisa sobre cidadania italiana? Então você vai deixar aqui embaixo o seu comentário dizendo, Fábio, que bacana, não sabia disso, ou eu já sabia disso, tá bom? Vai ser importante eu ouvir. E eu quero que você, caso ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se, que a gente já tá aí chegando num número bacana, é um canal novo que eu comecei do zero somente para pessoas interessadas e verdadeiramente comprometidas com o processo de cidadania italiana, tá bom? Grande abraço então e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!